nós vamos conseguir fazer isso? E nós vimos que isso vai ser evidenciado em alguém que está ligado à videira, lá de João 15, né? Está ligado em Cristo. Alguém que está ligado em Cristo. Alguém que foi salvo pela honra e pela graça e pela glória do nosso Senhor. Esses sim, esses vão manifestar nessas evidências desse fruto. Por quê? Porque eles permanecem em Deus. Então, todos aqueles que foram salvos, todos aqueles que professaram a fé, espera-se deles atos de bondade verdadeira, atos de fidelidade, atos de benignidade, atos de longanimidade e atos de amor. Foi o que nós começamos a ver semana passada. Só podem amar, só podem expressar o amor verdadeiro aqueles que possuem o fruto do Espírito. Nós olhamos as diferenças que existem nos amores, né, que esse mundo apresenta. O amor eros, né, o amor de um homem para com uma mulher, o amor storgel, né, de familiares, né, e o amor filéu, aquele amor mais nobre, mas um amor mais de amizade, um amor fraternal. Agora, quando o Senhor Jesus nos apresenta um amor sacrificial, um amor incondicional, ou seja, um amor que não exige condição, e essa é a palavra que aparece lá, né, desse amor, esse amor ágape, é o amor verdadeiro. Nós vimos que essa expressão do amor trouxe essa frase maravilhosa, que é uma contradição revolucionária, né? Porque é um amor que não espera do outro. Ele parte daqueles que são habitados pelo Espírito Santo, procede de Deus, nós vimos a procedência desse amor, e logo aqueles que amam, aqueles que verdadeiramente amam, eles expressam esse amor para com o seu próximo. E nós vimos que isso só nós só conseguimos, por exemplo, amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então a fonte de todo amor não está em nenhum homem, nenhuma mulher, e sim está em Deus. Por isso que amar verdadeiramente, né, só podem amar verdadeiramente, incondicionalmente, aqueles que estão expressando o amor que vem do Espírito Santo. Fora disso, é um afeto que chamam de amor. Não é à toa que vocês podem perceber que nas músicas, nas expressões, você ama e desama, você ama e desama. Você está amando o momento, aí a pessoa não correspondeu àquele seu amor, aí você desama. Então, na verdade, você nunca amou, porque esse amor sacrificial, ele ama. Ele dedica esse amor ao próximo, e nós vimos isso, né? Nós até lemos 1 Coríntios capítulo 13, que fala do amor. O amor é paciente, ele tudo suporta, ele tudo crê. Nós vimos essas marcas, essas características desse amor. Não é à toa que Paulo diz que entre a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor, né? Tamanha dedicação. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, apresenta para a gente esse exemplo de amor, né? Ele faz cair chuva para os justos e para os injustos. Ou seja, mesmo aqueles que não glorificam o Senhor, que não adoram o Senhor, estão tocando as suas vidas, até com falta de sabedoria, como diz lá no Salmo 14, né? Diz que não a Deus, o Senhor os tem abençoado com um fôlego de vida. Eles estão conseguindo respirar, ir e fazer, e não dando glória a Deus. Isso é amor. Amor é morrer naquela cruz. As pessoas passavam vendo Jesus naquela cruz, meneavam a cabeça, né? Até diziam para ele descer daquela cruz, se ele era aquele todo-poderoso do qual ele falava. Não criam no Senhor Jesus. E muitas daquelas pessoas que gritaram para que fosse solto Barrabás foram pessoas que foram convertidas lá na pregação, no primeiro sermão da igreja, pregado por Pedro. Se arrependeram dos seus pecados. Foram acusadas de terem matado Jesus. Era essa parte do sermão de Pedro. E elas confessaram o Senhor Jesus, foram perdoadas e fizeram parte da igreja. Isso é amor. E isso é amor, né? Paulo diz para seguir ao amor, né? É algo do qual nós devemos buscar. Ainda que esse fruto do Espírito habite em nós, nós precisamos desenvolver. Nós precisamos buscar. Nós precisamos progredir em amar cada vez mais. Você não precisa pedir mais amor, porque você já é habitado pelo fruto do Espírito. Você precisa praticar, tomar atitudes de amor para com o próximo. Rapidamente, quando nós pensamos em amor, nós somos
tão invadidos, né, e persuadidos com essas doutrinas sobre o amor, rapidamente nós queremos sim, buscamos sim esse retorno do próximo para que nós possamos amar. Quando na verdade todo cristão, ele deve verdadeiramente amar. Amar com todo o amor que procede de Deus. Amar com toda a fidelidade que procede de Deus. Amar com toda a justiça. Nós vimos que amar não é fazer todas as coisas que as pessoas querem. Isso não é amor. Amar muitas vezes é disciplinar. A Bíblia diz que Deus disciplina quem ama. Isso é amor. É que nós desvencilhamos algumas coisas, falamos assim, mas se nós disciplinamos, nós não estamos amando. Não, pelo contrário, quando você não disciplina, você não ama. Porque quando você não disciplina, você não se importa. E quando você não se importa, é uma demonstração de que você não ama o seu próximo. Então veja que nós somos, é tão incutido a nós visões erradas de amor. Quando nós vamos para o amor da palavra, o amor bíblico, o amor de Deus, você fala, esse amor é contrário às filosofias de amor que eu ouço. Não é à toa, pastor, que, nossa, tal irmão, tal irmã, eu até amava. Hoje eu não amo mais. Fala, como assim? Então o amor foi-se embora, né? Então você precisa exercitar e voltar a amar. Porque você é habitado pelo fruto do Espírito, que a primeira característica dele é o amor. Hoje, nós vamos olhar para uma outra característica que eu chamo de distintivo. Você sabe o que é o distintivo? Distintivo é aquilo que distingue, né? Aquilo que estabelece uma diferenciação. Mas o distintivo, ele identifica. É muito interessante isso. Ele é um sinal. Logo, quando eu falei distintivo, talvez você pensou da polícia, né? Quando você vê a polícia, o que tem? Tem um distintivo. Então, o que aquilo distingue? Você olha assim e fala, ali há um policial. Ele está com um distintivo, né? Essa marca que vai distinguir esse policial de um cidadão comum, né? Então, esse distintivo, ele é fundamental. Como, por exemplo, é a alegria. Meu irmão, se você vive murmurando, toda hora está entristecido, você tem algum problema. E, de novo, cuidado com as ideias de alegria. Muita gente acha que a alegria é contar piada. A alegria está dando risada toda hora, está mostrando os dentes toda hora. Ah, a pessoa está alegre. Dizem que um dos personagens mais tristes que existe é o palhaço. Já ouviram falar? Diz que um dos personagens mais tristes que existe é o palhaço. E o que o palhaço faz? Sorrindo toda hora. Porque isso não é alegria verdadeira. Alegria verdadeira, pasmem, escutem. Você pode estar passando por aflição e estar alegre. Pastor, mas como isso? A Bíblia diz. Nós vamos olhar. Nós vamos ver alguns versículos aqui. Eu vou ler para você. Fica atento se você está anotando, né? Eu vou citar o versículo, depois eu vou ler para você alguns outros versículos que vão falar sobre a alegria. A alegria, queridos, não está ligada necessariamente a um sorriso, né? Mas, por outro lado, pessoas que somente murmuram e têm lapsos de alegria, sabe assim, eu estou alegre, porque fizeram alguma coisa para mim, eu estou alegre. Aí acabou, estou triste. Estou alegre. Estou triste. Aí fez uma coisa, estou alegre. Não, agora eu estou triste. Estou alegre, estou triste. Não, peraí. A alegria em Deus, ela é perene. Ela é perene. Você tem uma vida alegre. Não estou dizendo que você não vai passar por aflições. Não estou dizendo que você vai passar por momentos onde você vai chorar. E vai chorar. E nem sempre você vai ficar sorrindo toda hora. Mas a alegria do Senhor, ela é perene. Porque nós temos motivos para nos alegrar. Porque motivos para chorar nós temos. Não é verdade? Se parar para pensar, nós temos motivo para chorar. Sabe o primeiro deles, queridos? O pecado ainda é presente na nossa natureza pecaminosa. É motivo para chorar. O motivo para chorar é que o pecado ainda é presente. Você está aqui, tentando, se esforçando para prestar atenção na palavra, para entender a palavra, pedindo a Deus que fale ao teu coração. Mas de repente seu pensamento, divaga. Nossa, esqueci a roupa no varal e vai chover. Você fala, pronto, vai molhar toda minha roupa. Não, peraí, se concentra. Seja igual Maria, escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte, se concentra. Né? Não deixe nada tirar sua atenção do que é a palavra.
Por isso, irmãos, nós não fazemos fundo musical na nossa igreja para persuadir coração. Agora toca um fundo musical. Você precisa amar. Você precisa amar. Não, não precisa. Não precisa de artifício. É a palavra que vai mudar o teu coração. É a palavra que vai ferir o teu coração, a ponto de você olhar e falar assim, eu preciso mudar isso na minha vida. Se concentra. Pastor, eu estou meio disperso. Levanta. Vai ali, toma uma água, volta. Belisca. Dá um beliscão em você assim, sabe assim? Dá um beliscão em você. Eu preciso me concentrar. Eu preciso estar atento. Por quê? Porque não é o pastor Denis. A palavra não é do pastor Denis. É a palavra de Deus. Eu preciso estar atento ao que Deus está querendo me dizer. É a palavra do Senhor. Hoje eu quero aprender. Se o Senhor assim permitir, me dê a graça de falar para você, me dê a graça de, ao mesmo tempo que falar, aprender sobre alegria. Muitas vezes nós situamos a alegria na nossa vida com momentos, meus irmãos. Momentos. Ah, hoje vai ter uma festa, hoje eu estou alegre. Hoje vai ter festa. Por que na nossa igreja nós não ficamos evento após evento? Hoje vai ter um evento tal. Semana que vem, evento tal. Terceiro evento. Nós vamos ter eventos. E parece redundante, mas é verdade. Vamos ter eventos eventualmente, né? Mas não vamos ficar vivendo de evento em evento. Porque eu disse a você, a reunião mais importante da nossa igreja está acontecendo agora. É em torno da palavra de Deus. Essa festa maravilhosa do culto ao Senhor, onde nós cantamos, confessamos, ofertamos, lemos, oramos, e agora nós estamos prestando atenção na palavra de Deus. Olha que bênção isso. Isso traz alegria para o teu coração? Ah, pastor, você precisa ver minha semana. Minha semana foi uma luta, Eu sei, meus irmãos. Como eu disse a você, o primeiro motivo é que o pecado ainda é presente na nossa realidade. Mas eu vou contrapor essa sua aparente justificativa de tristeza. Deus salvou você. Você é salvo. Olha que motivo para se alegrar. Olha que motivo para sorrir. Olha que motivo para honrar o Senhor. Você foi salvo. Olha isso, meu irmão. Então dá para sorrir. Dá para sorrir. Se isso não alegrar o teu coração, meu irmão, nós temos um problema grande. Se a sua dificuldade, se a circunstância que você está vivendo, se o seu problema for maior do que você enxergar que você é um salvo em Cristo Jesus, e por isso não pode ficar alegre, eu não tenho mais o que te dizer. Não tem mais nada. Eu posso afagar o seu ego de tal forma, falar, você é lindo, você é maravilhoso. Você é maravilhosa. Você é o melhor de Deus nessa terra. Que alegria te ver. Nossa, que satisfação. Meu coração agora ardeu em chamas porque eu te encontrei. Aí você vai falar, nossa, como eu sou especial. Eu não posso fazer isso com você. Porque a sua alegria, e nós vamos ler versículos sobre isso, está em Deus. Está em Deus. Então as circunstâncias podem não ser boas, podem não ser favoráveis, podem ser difíceis, mas você tem alegria no Senhor. É no Senhor que você deve se alegrar. Queridos, se esse é o distintivo nosso. Povo de Deus é alegre. Se você só murmura, meu irmão, minha irmã, para com isso já. Para com isso já. Você é salvo. Olha a graça. Jesus, o Cordeiro, perfeito, sem defeito nenhum, morreu naquela cruz para salvar você, para te dar acesso a Deus pela eternidade. A Bíblia diz que você passa 70 ou 80 anos, o Salmo diz isso, depois canseiro e enfado. Então, meu irmão, aqui passa rápido. Como eu disse aos irmãos, eu já virei o cabo da Boa Esperança. Né? Eu já passei ali dos 40, agora eu vivo daqui a pouco os 50, 60, se o Senhor Jesus não voltar ou não for para ele. E foi, passou. Um exemplo para você, fui jogar sexta-feira. Queridos, gente, meu Deus do céu. 10 minutos de um atacante, porque pastor é atacante nato, viu? Goleador, né? Atacante foi pro gol. Porque não estava aguentando correr. Quem corria lá com seus 18 anos, umas 3 horas, tranquilamente. 3 horas e vamos lá. Ixi. Agora, com 10 minutos, fala assim, quem vai pro gol agora? Eu. Deixa eu voltar pro gol. Não dá, passa, são fases da vida, então passa. Pra que ficar murmurando hoje? Pra que passar mais uma semana murmurando? Mais uma semana desfrutando do seu problema, da sua dificuldade, da circunstância. Pra quê? Pra perder mais uma semana da sua vida? Mais uma? Pra perder mais um mês? Pra perder mais um ano?
Sem alegria, você é crente. Você é crente, meu irmão. Alegre-se no Senhor. Sem contar que alegria é mandamento. Alegria é mandamento, não é sentimento. Pastor, essa é a alegria no Senhor? Essa é a alegria no Senhor. Se você quiser anotar, olha o que Pedro diz na primeira carta, no capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Presta atenção, eu vou ler para você. Nisso exultais. Pedro está dizendo, nisso vocês se alegram. Nisso o que, Pedro? Ele vai explicar. No presente, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com uma alegria indizível, cheia de glória. Sabe o que Pedro está dizendo? Essa alegria que não dá para dizer, por isso que ela é indizível, essa alegria que não dá para dizer, essa alegria que a gente se exulta no Senhor, e de repente, Pedro está dizendo, vocês estão passando por provação, e vocês podem ficar alegres, porque não dá para dizer dessa alegria, não tem como expressar, não tem como dizer dessa alegria, essa alegria é fruto do Espírito, por isso que vocês podem se exultar, pode glorificar o Senhor. Meus irmãos, é diferente de uma alegria passageira, inclusive essas alegrias produzidas pelo fruto do Espírito. O que as pessoas fazem lá nas bebedices? O que elas estão buscando na bebida alcoólica? Momentos de alegria. Aí ela tem um momento, sorri. Tem gente que chora, tem gente que fica falando besteira, tem gente de tudo quanto é tipo. Por quê? Ele quer se desligar desse mundo, então ele toma, né, essas bebidas, né, que tiram da realidade porque ele quer relaxar. Ele quer ficar alegre. Claro, não tem alegria. Não tem alegria. Então ele vai buscar alegria onde? Na bebida. E as obras da carne, nos prazeres. Por quê? Porque isso não traz alegria. Agora você que é crente não, meu irmão. Você está desfrutando ainda das tristezas? Eu não estou dizendo que você vai ser triunfalista. Você vai caminhar, daqui a pouco você pisa numa guia, torce o pé, quebra o tornozelo. Você olha e fala, que delícia, que coisa boa. Oh, tudo que eu queria é um tornozelo quebrado. Gente, que joia. Aí você vai mancando, daqui a pouco você bate o dedão do outro pé numa pedra. Olha, um tornozelo quebrado e um dedo agora machucado, é tudo que eu queria. Joia. Aí você está caminhando, começa a chover. Um tornozelo quebrado, um dente, o dedo machucado. E agora, todo molhado para chegar em casa, vai ser uma beleza pura. Que coisa boa. Chega em casa, tudo que eu quero agora é um banho quente, eu estou precisando. Chega lá, acaba energia. Tornozelo quebrado, um dente, um dedo machucado, todo molhado. E agora com frio, né? Oh, coisa boa. Era tudo isso, Senhor, que eu queria. Queridos, se você fosse louco, e você não é louco? Pelo contrário, você é sábio. Você sabe, não é isso que eu estou te falando. Estou falando de você ser triunfalista. Eu estou falando de você aprender em tudo dar graças. Essa é a chave. Sabe outra palavrinha que vem junto com em tudo dar graças? Contentamento. Simplesinho, apesar de não ser simples. Aliás, simplesinho, apesar de não ser pequeno. Comeu hoje. Levantou hoje. Está ouvindo a palavra hoje. Aprendeu hoje. Cantou hoje. Desfrutou de comunhão hoje. Nossa! Quantos, entre aspas, pequenos motivos para nos alegrar, né? Mas não. Queridos, a gente tem que aprender muito. Fruto do Espírito, alegria, alegria. Tem essa vida cristã vibrante, meu irmão. Vibrante. Você é crente, você vive na esperança, o Senhor Jesus pode voltar hoje. Podemos não terminar a mensagem e o Senhor Jesus voltar. E chegar lá, nós vamos ouvir o Senhor Jesus, que é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Isso pode acontecer. Antes do culto acabar. Hoje. Pastor, mas essa esperança para mim é tão longe. Eu estou com tantos problemas. Eu estou com aquela coisa que eu ainda vivo de 50 anos atrás. Para quê, meu irmão? Para quê? Sofrimento você vai ter, eu vou ter. O Senhor Jesus disse isso, no mundo tereis aflições. É isso mesmo. Tem de bom ânimo.
Ele venceu o mundo. Vamos nos alegrar. Tenha uma vida de gratidão, aprenda o contentamento. O Senhor tem cuidado de você, tem cuidado de mim, o Senhor tem nos alimentado e ainda murmurando, ainda murmurando. Não consegue reconhecer o que tem, mas o que não tem, isso está listado. Senhor, isso está me faltando, está me faltando, está me faltando. Se eu tivesse isso, ia ser melhor, está me faltando, está me faltando, está me faltando. Se eu tivesse isso, ia ser perfeito, está me faltando, está me faltando. Deus fala assim, respiração não agradeceu. A respiração não agradeceu. Nem o discernimento agradeceu. Nem a alimentação agradeceu. Nem a igreja agradeceu. Nem a salvação se lembra. Meus irmãos, que alegria é essa? É fruto de quem? A alegria está sendo um distintivo seu? Ou a tristeza está sendo um distintivo seu? Então está na hora de parar. Fala, Senhor, é fruto do Espírito. Eu preciso me alegrar. Me alegrar com o que o Senhor já fez. Com o que o Senhor está fazendo. E com o que o Senhor fará. Alegre. Alegre, meu irmão. Alegre. Olha só. É interessante nós pensarmos na alegria. E eu ao estudar sobre esse tema, né, da alegria, para a gente pensar e desenvolver o nosso pensamento, né, com relação à alegria, a gente entender que ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Na ideia do começo, eu queria que você pensasse juntamente comigo. Preste atenção. O anjo, porém, lhes disse aos pastores: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Evangelho, queridos, são as boas novas de grande alegria. Lucas capítulo 2, versículo 10 a 11, se você está anotando. Lucas capítulo 2, versículo 10 a 11. As boas novas do Evangelho é de alegria. É de alegria, queridos. Por isso que o Evangelho é loucura para esse mundo. Porque você fala assim, não, peraí, qual é a boa nova de alegria? No que eu fui salvo para começo da minha vida cristã? Para que a alegria seja o distintivo. Primeiro, eu fui salvo por esse Evangelho que é de grande alegria. Qual que é a alegria? Cristo veio ao mundo para salvar e me perdoar dos meus pecados. Então, meus irmãos, a tristeza. Sua tristeza é maior do que essa boa nova de grande alegria? Para pensar. Pastor, minha tristeza ela se redunda a alguns problemas que eu tenho que resolver a semana. Pois é, meu irmão. Isso está tirando a alegria que é fruto do Espírito? Cuidado. Eu não estou dizendo que você não tem que se resolver. Você tem que se preparar. Você tem que pensar. Você tem que orar por isso. Você tem que pedir. Você tem que suplicar. Até alguns momentos você vai chorar. Mas isso não pode tirar a sua alegria. Isso não pode tirar a sua alegria. Alegria é fruto do Espírito. Alegria é fruto do Espírito. Já passou por alguns momentos? Eu falo para você porque eu já passei. Que eu fiquei tão triste com determinada circunstância, tão triste, que eu fiquei triste de ficar triste, queridos. Aliás, eu fiquei muito triste de ter ficado triste. E é uma luta emocional muito grande, porque ninguém sabe. Às vezes Fernanda sabe, né? E eu falo assim, por que eu estou triste por isso? Porque isso me preocupa. Tá, entendi. Mas isso não pode me consumir. Isso não pode. Aí eu vou para o Senhor e falo, Senhor, eu estou triste de estar triste. Eu sei que isso me preocupa. Eu sei que isso é ruim. Eu sei que isso é difícil. Mas, Senhor, eu tenho que me alegrar. Eu sou pastor da igreja do Dom Pedro. Eu tenho essa mulher maravilhosa que Deus me deu, essa filha maravilhosa que Deus me deu. Eu tenho saúde, Senhor. Eu estou conseguindo compreender a palavra do Senhor. Eu fui salvo, eu não posso ficar me consumindo nessa tristeza. Aí eu choro, queridos, por ter ficado triste. E aí sabe o que aconteceu? Aquela situação se resolveu. Estou dizendo num passe de mágica. Puf, pronto, acabou. Não. Mas Deus foi consolando meu coração de tal forma que aquela situação foi resolvida. E eu falei, Senhor, eu tenho que aprender a depender mais do Senhor, né? Eu tenho que aprender a me alegrar
nos momentos de dor também. O Senhor vai ensinando, queridos. Meus irmãos, alegrem-se. Quando a palavra chegou aos samaritanos, houve grande alegria naquela cidade. Filipe estava pregando. Muitos sinais e prodígios eram feitos. Eles entenderam a fé. Houve grande alegria naquela cidade. No etíope. Lembra o etíope lá de Atos 8? Que ele estava caminhando. Aliás, ele estava caminhando não. Ele estava na carruagem. Quem estava caminhando foi o Filipe, que foi tirado da multidão lá de Atos 6, de Samaria, para falar com aquele eunuco, etíope lá, funcionário de Candace. Chegou do lado da carruagem dele e falou assim, você está entendendo o que você lê? Ele estava lendo Isaías, depois nós descobrimos isso. Ele falou assim, como é que eu vou entender se ninguém, me explicar? Filipe explica para aquele homem, ele crê, ele fala assim, a água do batismo aqui, o que me impede de ser batizado? A água está aqui. Ele falou assim, você crê no Senhor Jesus. Aquele homem foi batizado, queridos, diz que ele saiu com grande júbilo. Por quê? Houve transformação na vida daquele homem. Queridos, quando a igreja estava discutindo as questões do precisa circuncidar ou não precisa circuncidar, lá em Atos 15, primeiro concílio da igreja, quando eles falaram assim, não precisa circuncidar. Os gentios são nossos irmãos. Eles mandaram uma carta e na carta, na saudação, inclusive alegria, a palavra alegria, muitas vezes é traduzida na nossa Bíblia como saudação, ela era um cumprimento. Então a primeira coisa que, ao escreverem a carta para os irmãos gentios era, irmãos, eu saúdo vocês com a alegria seja convosco. Queridos, era essa a saudação que acontecia nas cartas. Olha só, no primeiro versículo da carta de Tiago, ele diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Sabe o que significa saudações? Eu vou ler agora como significa saudações. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, alegria seja convosco. Alegria seja convosco. Eu entendo que, nas traduções vem ali a saudações, porque era comum entre eles saudar com alegria seja convosco. Ah, meus irmãos, isso está lá em Tiago 1:1. Paulo diz aos irmãos, lá na segunda carta aos Coríntios, versículo 13 e 11, ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Vou ler na tradução da palavra original ali, que é a origem da palavra alegria, lá do fruto do Espírito. Está dizendo assim, quanto ao mais, irmãos, a alegria seja convosco. Era a saudação, lembra do distintivo? Entre os crentes. Alegria. Apesar de até incrédulos usarem em suas cartas essa saudação, ela passou e ela entrou na igreja para dizer, olha, irmãos, alegria seja com todos os crentes. Isso é nosso distintivo, irmãos. A vida está difícil, eu sei. A vida é difícil mesmo. A vida é difícil mesmo. Tem muitas lutas. Mas o seu maior problema já foi resolvido. A maior dificuldade que você tinha nessa vida já foi resolvida. E foi pago um alto preço para isso acontecer. Você estava morto nos seus delitos e pecados e hoje você tem acesso a Deus. Essa é a sua maior dificuldade. Já foi resolvida em Cristo Jesus. Alegre-se. Alegre-se. Não fique dando voz para esse seu coração que quer murmurar por tudo. Eu já citei isso para você, às vezes está sol, aquele solão. Ai, meu Deus do céu, que sol. Ai, que sol. Aí pronto, aí não está sol, está chuva. Ai, meu Deus do céu, que chuva. Nossa, mas não para de chover. Aí não está nem sol nem chuva, está nublado. Nossa, mas também não está nem sol nem chuva. Irmãos, tá bom quando? Quando tá bom? Pastor, quando tiver solarado, nublado e meio chuvoso. Como assim, irmãos? Reclama de tudo. De tudo. Para com isso, tá errado. Seja um crente que se alegra. O Senhor me deu vida hoje, como eu vou desfrutar dessa vida? Eu estou passando por dificuldades.
Tá, eu sei, mas eu estou vivo. O que eu vou fazer com essas dificuldades? Está na minha mão para fazer? Eu preciso fazer isso? Eu preciso fazer aquilo? Ah, que dificuldade é essa? Essa daqui. O que eu vou precisar fazer? Vou precisar fazer isso. Ah, então, Senhor, está na minha mão para fazer. Senhor, eu estou com essa dificuldade. O Senhor já conhece, né? Se for fruto do meu pecado, se for uma aprovação, o que for Satanás me tentando, o Senhor é comigo. Me dê, Senhor, sabedoria de o que eu posso fazer. Faz tudo o que está na sua mão para fazer. Faz tudo com excelência. Fugiu da sua mão para fazer, você não tem o controle. Pronto. E aí? Fugiu da sua mão, você não tem o controle. Mas deixa eu contar uma coisinha para você. Você nunca teve no controle. Nunca teve. Você achou que tivesse. Nunca teve. Então, se você nunca está no controle, aos pés do Senhor, querido, e se alegre. Para de ficar murmurento aí. Para de ficar reclamando. Para de ficar só olhando as coisas que não aconteceram. As coisas que você não tem. Louve a Deus por aquilo que você tem. Alegre-se. Alegre-se. Louve a Deus. Meus irmãos, o começo da nossa vida é essa alegria. Por conhecermos a boa nova do Evangelho, queridos. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: foi por isso que nos sentimos confortados. Ele se alegra com a comunhão da igreja. Quando Tito volta, né, do relatório lá da igreja aos Coríntios, Paulo diz: foi por isso que nos sentimos confortados. E acima da nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos. Ou seja, Paulo envia Tito, Tito vai para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto, graças ao Senhor bom Deus, recebe bem a Tito, Tito volta a dar o relatório para Paulo, o que acontece? Glória a Deus, alegria, comunhão da igreja. Olha só, querido, você foi salvo, Deus te deu uma igreja, agora você caminha com a família de Deus. Está entristecido por quê? O começo da sua vida cristã já foi de alegria, o meio da sua vida cristã. Vamos pensar no meio agora. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo está dizendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Irmãos meus, alegrai-vos. Não é essa alegria que você pode produzir. Porque essa alegria você não pode produzir. Essa alegria que vem do Espírito Santo faz com que você se alegre. Por isso, meus irmãos, eu creio fielmente que um crente está se aproximando da hora da morte. Eu creio fielmente que um crente está se aproximando da hora da morte. Ele fica triste por deixar os seus queridos. Fica triste por não servir ao Senhor nessa terra, mas ele fica confortado, porque ele vai estar com o Senhor. Isso é alegria. Ele não se desespera. Isso é alegria. Isso é fruto do Espírito. Até na dor da morte. Por que os crentes cantam nos cultos fúnebres? Aliás, fazem até um culto fúnebre por aquele irmão ou aquela irmã que morreu. Porque eles estão louvando ao Senhor, porque puderam conviver com aquele irmão e com aquela irmã. Hoje aquele irmão, aquela irmã não está mais ali, mas está com o Senhor. Alegria. Ainda que fique a tristeza da falta. Porque os cristãos têm alegria. Não tem a ver com a circunstância. Meus irmãos, olha o que Pedro diz. Na primeira carta de Pedro 4,13. Eu disse para você ir anotando aí, se você vai... Eu vou lendo os versículos para ficar mais fácil, para a gente não ir procurando lá e eu já vou falando para você. 1 Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então, ou seja, passando por tribulação aqui, por dificuldade aqui, está sofrendo por Cristo. Não é sofrendo por causa dos seus desejos não foram satisfeitos. Não é sofrendo porque você quer coisas e você não está sendo contente com o que Deus tem te dado. Não é esse sofrimento. Sofrendo por Cristo. Pedro sabia o que é sofrer por Cristo. Olha só, queridos. Lá em Atos 5,40 diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Eles estavam sofrendo açoites, eles estavam sofrendo por pregar a Cristo.
Mas eles estavam se alegrando. Por quê? Porque estão sofrendo pelo nome de Cristo. Isso é alegria, irmãos. Isso é alegria. Por isso que Pedro diz: alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Então, meus irmãos, se nós estamos sofrendo, estamos sendo perseguidos, porque nós somos convictos naquilo que nós cremos, se alegrem com isso. Você é crente. Louvado seja o Senhor. Estamos sendo ridicularizados. Por quê? Porque é um princípio para você e para o grupo que te cerca não é, mas você, no Senhor, diz assim: Senhor, por mais que isso está me causando dor, está me causando sofrimento, isso está sendo ruim de ouvir, de enxergar, mas eu confio no Senhor. O Senhor vai me suster. Eu creio nisso, então eu me alegro no Senhor. É no Senhor que eu espero. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da videira minta, eu louvarei o Senhor. É isso que Abacuque diz, queridos. Lembrando que ele começa o livro dele dizendo: até quando, Senhor? Até quando vai ter essa injustiça? Até quando? A questão é que a resposta do Senhor não é nenhuma das respostas que eu creio que Abacuque queria ouvir. Abacuque: eu vou levantar um povo que vai disciplinar. E é um povo ímpio que vai disciplinar o meu povo Israel. Abacuque, escreve essas coisas que você está ouvindo. E Abacuque chega a uma conclusão: eu me alegro no Senhor, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Você se alegra no Senhor assim, queridos? Por isso que eu comecei dizendo: sua alegria, ela vai oscilando. Ah, fizeram bem para mim, estou alegre. Ah, fizeram mal para mim, não estou alegre. Agora me agradaram, agora eu estou alegre. Agora não ligaram para mim, agora eu não estou alegre. Então vai medindo pelas circunstâncias. Isso não é alegria do Espírito. Isso não é alegria do Espírito. Por isso que um meio da vida cristã é a gente estar perto do Senhor. Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude da alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. A delícia na presença de Deus, queridos. Isso é alegria. Romanos, esse salmo que eu li é o Salmo 16, 11. Romanos 14, 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz. E alegria no Espírito Santo. Então a plenitude de alegria em Deus, alegria no Espírito Santo. Como os cristãos estão vivendo, desfrutando da tristeza? Tem alguma coisa errada, queridos. E você precisa avaliar se é com Deus ou é com você. Eu tenho certeza, se fosse uma equação, numa prova, eu riscava no parênteses que estava você. Porque o problema não está em Deus, queridos. Se você parar para estar sensível às coisas do Senhor, o Senhor tem demonstrado da bondade dele todos os dias da sua vida. Até nos momentos das maiores aflições, quando você ora, você derrama o seu coração e você sente, você não sabe como isso acontece, aquele conforto, aquele consolo que ninguém pode dar, só Deus. Meus irmãos, nós precisamos depender do Senhor. Nós estamos olhando aí para o meio, né? O começo nós vimos da nossa fé, do Evangelho, o meio de passar com essa alegria. A alegria é um mandamento. Eu disse a você no início. Olha o que a profecia de Zacarias 9:9 diz. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então Zacarias está dando uma profecia para a filha de Sião, para Jerusalém. Ele diz assim: alegra-te. Sabe por quê? Porque o Salvador vai vir. O Salvador vai vir montado no jumentinho, num filho de jumenta. Isso tem que trazer para você alegria. Ei, meus irmãos, você é salvo. Você já reconheceu o Senhor Jesus como Salvador da tua vida? Exulta, se alegra, é mandamento. Paulo diz aos irmãos de Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, um imperativo, uma ordem: alegrem-se. Ah, não quero, alegre-se. Se você não quer, você está com problema. Porque você tem que se alegrar. Se alegra. Sabe quando você
Você está corrigindo seu filho ali, você está um pouquinho mais enérgico, né? E aí você está assim, já falei, aí você chega, vamos menino, vamos. Aquele negócio assim que você tem que dar aquela controlada, né? Vamos. Então, assim como o irmão em Cristo, como o pastor, vamos, meu irmão, vamos. Se alegra aí. Vamos lá, pensa nas coisas que Deus fez na sua vida. Pensa na alegria da salvação. Pensa no sacrifício da cruz. Pensa que Cristo já foi revelado a você. Se alegra. Levanta. Vamos lá, levanta. Se a gente tem que chorar junto, tá bom, vamos chorar junto, mas enxuga esse choro aí e vamos embora. Vamos caminhar. Vamos, é mandamento mesmo. Devemos nos alegrar. Sabe o que é tão interessante, irmãos? Os discípulos voltaram para o Senhor Jesus. Falaram, Senhor Jesus, olha, no teu nome os demônios, eles se submeteram. Eles submeteram, Senhor. A gente está tão alegre por causa do poder do Senhor. Sabe o que o Senhor Jesus diz para eles? Alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Não é alegria porque tem um poder ou outro poder de fazer isso ou fazer aquilo. Alegre-se porque vocês são filhos de Deus, vão viver a eternidade com o Senhor. Meus irmãos, seu nome está lá, você é salvo, seu nome está arrolado lá nos céus. Você vai viver a eternidade com Deus. Para que essa tristeza? Para que essa murmuração? Para que essa vida de murmuração? Essa vida de reclamação? Nada tá bom. É o dia ensolarado, é o dia chuvoso, é o dia nublado, é a noite, é a madrugada, é o irmão tal, é a irmã tal, é a música, é a pregação, é o pastor, é tudo. Tudo. Se alegra. Se alegra, seu nome está lá. Se você morrer hoje, você vai estar na presença do Senhor. Olha só. Para pensar que Deus olhou para você e falou assim, eu vou salvar esse meu filho, esse pecador que não há mérito nele na salvação, mas eu vou salvar você. Eu vou salvar você. Para que tristeza? Para que desfrutar dessa tristeza? Por isso, queridos, que até o luto ele é legítimo, mas o luto excessivo ele não é legítimo. Porque é falta de confiança em Deus. Falta de confiança na soberania de Deus. Então nós choramos um tempo de luto. Até aquele momento. Chega uma hora que você fala assim, gente, eu estou vivendo luto há 50 anos. Não, peraí. Calma aí. Como é que está essa vida com o Senhor? Como é que está essa vida de dependência? Se o Senhor levou, Ele teve um propósito em tudo isso. Está no controle dEle. Nada fugiu do controle dEle. Então sossegue esse coração. Não é certo viver essa tristeza. Anos e anos. Nós somos o povo da esperança, meus irmãos. Caminhando para o fim, né? Mas ainda no meio. A alegria, ela é incircunstancial. Olha, palavra bonita. Precisa ser vivida. Ela não tem a ver com a circunstância. Não tem a ver com a circunstância. Tiago diz, eu li o versículo 1, que ele fala, dando a saudação de alegria, ele diz assim, meus irmãos, olha o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 2. Olha o que ele diz, irmãos. Prestem bem atenção. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É isso mesmo que Tiago falou. Você não ouviu nada diferente, não. Eu vou repetir, tá? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, passar por provação, eu tenho que ficar alegre? É. Sabe por quê? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, passando por provação, você vai ficando perseverante. Isso é bom. Isso é bênção. Isso é motivo de alegria. Isso é ser crente. Isso, queridos, é desfrutar da alegria que vem do Senhor. A gente não pode produzir isso. O mundo não pode produzir isso. Por quê? Eu disse a você um exemplo. O que as pessoas fazem em suas festas, em seus ajuntamentos, com bebidas, porque elas querem desligar, porque a realidade é tão dura, é tão difícil, eu preciso me desligar, porque essa aqui é situação difícil, eu preciso ficar meio aéreo, né? Então eu uso alguma coisa, eu faço o uso de algum entorpecente, seja ele qual for, para me tirar dessa realidade. Mas a alegria do Senhor não, é na provação.
A aprovação vai produzir perseverança? Eu tenho que me alegrar, porque o Senhor está permitindo. Ah, querido, sabe quem consegue viver assim? Crente que está dependendo do Senhor. Crente que está permanecendo em Cristo. Fora disso, queridos, são levados pelas circunstâncias. Não deixe que a sua vida caminhe para esse lado, meus queridos. Não deixe que a sua vida caminhe para esse lado. E por fim, e caminhando no fim, nós podemos, queridos, ter como distintivo a alegria. Porque nessa alegria nós temos esperança. Essa alegria traz para nós a esperança. Paulo diz em Romanos 12:12, regozijai-vos. E a ideia do regozijo é uma das traduções para alegria, né? Muita alegria, essa ideia de regozijar. E ficar muito alegre. Então, regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Mas na esperança, a gente se alegra. Eu disse a você, eu não sei qual foi o que passou no teu coração quando eu disse essa seguinte frase. Senhor Jesus pode voltar hoje. O que passou no teu coração? Não precisa responder, só você pensar. Seu coração passou assim, nossa, pastor, eu tenho que acertar com tanta gente. Se ele voltar hoje, ixi, eu vou chegar cheio de pendência lá no céu. Eu estou com tanta coisa, faltou confessar. Se eu chegar aqui com o Senhor Jesus, eu vou chegar lá envergonhado. Porque eu sabia que eu deveria ter tratado isso muito tempo antes. Ou passou no seu coração, amém, Senhor. Eu estou vivendo a cada dia aguardando o retorno do meu mestre. A cada dia eu estou vivendo essa esperança de que ele vai voltar. Irmãos, sabe uma das coisas que marcou muito a vida cristã? Foi que naquela sexta-feira, quando Jesus morreu, ele havia dito aos seus discípulos, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu fico imaginando o que passou no coração daqueles discípulos. Aquelas mulheres que abençoaram muito o ministério do Senhor Jesus durante aquele sábado. Triste. O Senhor Jesus morreu no crepúsculo, né, da sexta-feira e passou o sábado sem Jesus. Mas ele havia dito, eu vou ressuscitar. O anjo, quando as mulheres chegaram no túmulo, disse a elas, ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos, que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E como digo, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Isso está em Mateus 28:7. Elas chegaram no sepulcro, fazer aqueles embalsamento, né? Tudo que se fazia. Quando chegou lá, o anjo diz a ela, vai dizer aos discípulos que ele ressuscitou, ele não está mais aqui. É um misto de medo e de alegria, porque ele ressuscitou. Ah, meus irmãos. Então saiu, em João 20:18, diz que então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor, e contava que ele dissera essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, no domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado onde ele havia sido ferido. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Ei, meus irmãos, olha a alegria da ressurreição. Olha a alegria de saber que aquela tristeza que foi causada pela morte de Cristo, apesar de ele ter falado, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Quando vem o Senhor Jesus ressuscitado, grande alegria. Grande alegria. Eu disse a você que nós somos o povo da esperança. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 7.
Eu vou ler um trecho maior no capítulo 6, a partir do versículo 8. Olha o que diz, queridos. Estevão, capítulo 6, versículo 8, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, pois, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram. Levando ao sinédrio, apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Esse homem estava lá, diante daquelas pessoas, mentindo contra ele. Ele pregando o Senhor Jesus, falando da verdade. Levantaram aquelas testemunhas falsas ali, né? Subornaram para que dissessem contra Estevão. Capítulo 7 inicia dizendo: então lhe perguntou o sumo sacerdote, perguntou a Estevão: porventura é isto assim? É isso que você está dizendo? É isto mesmo, Estevão? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, e ele passa esse sermão maravilhoso, capítulo 7. Depois você lê em casa. Ele vai desde o Antigo Testamento, mostrando que o Antigo Testamento vai apontar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Peço que você vire uma página da sua Bíblia e vá para o versículo 51 de Atos, capítulo 7. Depois de toda a pregação, ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Ou seja, Estevão está dizendo: essa resistência que vocês estão tendo não é contra mim, é contra o Espírito. Vocês são de dura cerviz, ou seja, vocês não se curvam. Vocês são orgulhosos. Vocês podem ser circuncidados na carne, mas no coração vocês são incircuncisos. Olha, vocês fizeram isso com os profetas. Vocês resistiram ao Espírito Santo desde a época dos profetas. Essa é a marca de vocês. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Vocês estão resistindo ao Senhor Jesus, o justo que veio. Ouvindo eles isto, enfureciam-se. No seu coração rilhavam os dentes contra ele. Mas como é que estava Estevão diante dessa circunstância? Estevão estava cheio do Espírito Santo. Ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. E apedrejando Estevão, que invocava, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Ai, meus irmãos, todas as vezes que eu vejo esse texto de Estevão, eu falo: Senhor, era alguém que tinha o rosto como um anjo mesmo. Ele estava tão perto do Senhor, tão sensível às coisas de Deus, que, mesmo sendo apedrejado injustamente, ele estava pregando o Evangelho. Ele estava falando do Senhor. Ele falou: Senhor, não impute esse pecado a essas pessoas. Ele viu os céus abertos e falou: olha o Senhor Jesus à destra de Deus. Mas, queridos, como estava Jesus? Em pé,
para receber o seu filho. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Não há tristeza maior nesse mundo que pode tirar a alegria, fruto do Espírito da sua vida. Para de ficar murmurando, reclamando de tudo. Nada está bom. Nada vai estar bom para um coração murmurador. Nada vai estar bom. Nenhuma circunstância vai ser favorável. Para de viver alegrias momentâneas. Fizeram bem para mim, estou alegre. Fizeram mal para mim, estou triste. Falaram comigo, estou alegre. Não falaram comigo, estou triste. O céu, hoje está chuvoso, estou triste por causa da chuva. Hoje está sol, hoje dá uma alegria, porque o sol está brilhando. Para com isso, meus irmãos. Você é crente. Essa é a esperança. Você e eu, se morrermos hoje, vamos ver o nosso Jesus à destra de Deus. Essa é a certeza dos crentes. Essa é a certeza dos salvos. Essa é a alegria do fruto do Espírito que faz com que você e eu passemos por dificuldades, momentos difíceis de provação, mas nós nos alegramos. Não vai tirar a nossa alegria. Não vai tirar a nossa alegria. A alegria é fruto do Espírito. Eu preciso me alegrar. Pastor, eu estou num dia muito triste. Pois é, meu irmão. Busca no Senhor. Busca em Deus. Senhor, eu não posso ficar desfrutando dessa amargura. Eu não posso ficar desfrutando desse rancor. Eu não posso ficar desfrutando dessa coisa ruim que já me aconteceu há tantos anos atrás e está me fazendo hoje. Isso não é desfrutar da vida abundante que o Senhor prometeu. Eu preciso me alegrar hoje e a partir de hoje. Que cada um de nós, queridos, sejamos esses crentes alegres, que vocês viram muito bem. Essa alegria não está num sorriso somente. Essa alegria não está numa afeição somente. Essa alegria não está definitivamente em nenhum artifício que você possa ter desse mundo. Essa alegria está no Senhor. Se alegre. Como um mandamento e como seu pastor, eu te digo, alegre-se. Alegre-se. Pastor, alegre-se. Alegre-se. O que Deus fez para a sua vida? Você é salvo. Pensa no começo. Durante esse meio, olha como você pode se alegrar no Senhor. E a sua esperança para o fim. Alegre-se. Hoje. E a partir de hoje, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, queridos? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de podermos nos alegrar no Senhor. Pai, que a cada dia nós exercitemos essa alegria. Nós olhemos, Senhor Deus, para o nosso irmão em Cristo e nos alegremos, porque fazemos parte da família de Cristo. Olhemos para o nosso cônjuge e nos alegremos. Olhemos para os nossos filhos e nos alegremos, Senhor Deus. Olhemos, Senhor Deus, para a nossa igreja e nos alegremos, mas, Senhor, olhemos para o Senhor e nos alegremos. Nos alegremos pela boa nova de grande alegria que alcançou o nosso coração. Isso deve nos trazer alegria. O Senhor sabe, Senhor Deus, momentos difíceis que cada um passa aqui, das dificuldades emocionais que nós temos, dificuldades físicas, dificuldades em todas as áreas que o Senhor conhece, a cada um de nós. O Senhor sabe que nós estamos sofrendo por elas, Senhor, mas elas não podem tirar a alegria do Espírito que vem do Senhor. Faz com que nós tomemos, Senhor Deus, atitudes que vão nos levar a cada dia de alegria. É a nossa devocional que nós vamos fazer e vamos nos alegrar. São textos que nós vamos ler, Senhor Deus, como o texto que foi lido hoje do Salmo 126. Senhor, o Senhor tem feito tantas coisas, por isso nós estamos alegres. É isso que diz o Salmo 126, o Senhor tem feito tantas coisas. Mas, Senhor Deus, a cada dia confronte o nosso coração. Quando a murmuração toma conta da nossa vida, quando nós estamos somente, Senhor Deus, focando naquilo que nós não temos, naquilo que nós queremos e naquilo, Senhor Deus, que não aconteceu para nós, quando nós não reconhecemos o que o Senhor já tem feito, o que o Senhor está fazendo, que sejamos alegres, que sejamos crentes, que desfrutam da alegria que vem do Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã. Eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor pela alegria da salvação, pela alegria de viver a igreja, pela alegria de ser um filho teu, pela alegria de Cristo Jesus, pela alegria do Espírito. Louvado seja o teu nome, Deus. Eu te louvo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Agora nós vamos celebrar a fé.